E agora é hora de responder às dúvidas sobre direitos e deveres do cidadão. É o quadro O Povo Pergunta e o Direito Responde. E hoje o nosso consultor é o advogado Getúlio Sobral. Bom dia para o senhor. Bom dia, Tudo Diego bem? Barros, prazer estar aqui nesse dia e responder as perguntas dos telespectadores. Então vamos lá. A primeira pergunta já foi repassada aqui pela produção, é o seguinte. Nos postos de combustíveis a gente tem que exigir o cupom fiscal. Não solta ainda não, por favor. Exigir o cupom fiscal, na verdade, do produto que a gente adquiriu. Álcool, etanol, né? O álcool, etanol, Isso, que é a mesma coisa, a gasolina. Só que está existindo na capital sergipana a prática de que existe um cupom para retirar a nota fiscal pela prefeitura. É correto isso ou o posto ele já tem que, de imediato, entregar o cupom fiscal ao motorista? Olha, essa prática vem ocorrendo realmente e a gente tem orientado o cidadão a exigir no próprio posto a retirada do cupom. O que eles alegam é que naquele momento o sistema não está conseguindo. Então, às vezes, eles pedem para que um e-mail para que envie a nota fiscal por e-mail. Mas a gente orienta sempre ao cidadão que eles exijam no próprio posto para já sair dali com o seu documento e seu cupom fiscal. Não havendo a possibilidade de ter na hora, e aí? Aí eles podem... realmente, o posto de gasolina geralmente orienta que vai ao posto, os órgãos que vão mandar por e-mail. E não sendo possível, ele tem direito a procurar um advogado e procurar os seus direitos na justiça. Até porque já é mais um desgaste, vai acessar a internet, vai ter que imprimir, vai procurar no e-mail. Mais vai gasto ter... para o cidadão e para o consumidor, que sempre o consumidor é tratado com descaso. Então, eu oriento os consumidores a sempre exigir, só sair do posto com cupom. Em alguns casos, tem consumidores que não querem nem pagar, se não tiver o direito a algum cupom. Então, é um direito que lhe exige e lhe assiste. Então, a gente orienta que eles procurem sempre esse documento para sair de lá. Se não for possível e o posto não quiser entregar, procura o juizado de pequenas causas ou um advogado para dar orientação jurídica sobre o caso. Então, vamos a mais perguntas aqui no telão. Acompanha comigo você de casa, solta aí, por favor. Fernando Santos, do bairro Grajeru, na capital, acabou o prazo da entrega do meu imóvel. Tenho direito à indenização pelo atraso, deve ser da construtora, né? Como proceder neste caso? Isso, é uma pergunta corriqueira. A gente sabe que as construtoras, é uma pergunta corriqueira, as construtoras sempre elas atrasam o imóvel. Então, o contrato do contrato sempre é feito com prazo final. E os consumidores, às vezes, até no prazer de comprar o imóvel, não observam que existe uma cláusula de tolerância. Geralmente 180 dias. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o próprio Tribunal de Justiça de Sergipe já editou uma súmula 12, onde, se houver ultrapassado esse prazo final do contrato e também os 180 dias acabarem, o consumidor ele tem direito a um dano moral presumido. Já é presumido, não precisa provar. Passou o contrato e acabou os 180 dias, a parte daqueles 181 já tem direito ao dano moral presumido. E não é só. Os consumidores podem também exigir o lucro cessante. O que é o lucro cessante? O consumidor ele se programa para morar no seu imóvel. E naquele prazo que ele tem do contrato, ele já acredita que vai receber seu imóvel. E não recebendo o imóvel, o consumidor também tem direito a procurar a justiça para receber todos aqueles valores de aluguéis que ele está deixando de ganhar por atraso da construtora. E também no contrato dos imóveis, de compra e venda, também tem uma multa moratória. Essa multa também geralmente é 10% do preço do imóvel, também é devido aos consumidores. Então a gente orienta os consumidores ficarem atentos e não permitir que essa prática das construtoras atrasarem permaneça. Então procurem sempre um profissional, um advogado, para estar entrando com ação para que os senhores recebam aquilo que faz jus. Exija o seu direito. Próxima pergunta aqui no telão do Balanço. Vamos lá, é do Júlio, do bairro Luzia. A demissão de servidor não concursado da administração pública dá direito ao recebimento de verbas trabalhistas? É uma pergunta muito interessante. O servidor que ele não é concursado, ele tem direito ao saldo de salário e também tem direito ao FGTS se houver sido depositado pelo ente público. Então, depositando o FGTS, ele tem direito a receber na demissão e também o seu saldo de salário, porque ele não é concursado. Então, o servidor comissionado, os servidores que não passam por concurso, ele só tem direito a saldo de salário e ao FGTS se houver sido depositado pelo ente pagador. Resposta respondida, digamos assim. Vamos à próxima pergunta aqui na tela do Balanço Geral Manhã. É da Aurélia, do Augusto Franco. Sou servidora pública. O atraso no pagamento do meu salário me dá o direito de pedir
uma indenização por danos morais? Olha, a pergunta também muito bem interessante, os ouvintes são muito atentos às situações do dia a dia. Realmente está havendo um atraso no salário dos servidores, né, o governo, a gente tem visto isso, a dificuldade. Então, o simples atraso, ele não gera dano moral. Atrasou, tem o direito? Não é presumido. Então, o próprio TJ de Sergipe já editou uma súmula 13 que prevê que se você comprovar na sua situação fática de cada servidor, o tempo que ficou sem receber, a quantidade de meses, qual foi o motivo que levou a não pagar o seu salário, esses fatos precisam ser comprovados na justiça. Se não houver uma explicação ou uma justificativa plausível, aí sim o servidor poderá ter direito aos danos morais. Inclusive, na oportunidade, eu já informo que o próprio Tribunal de Justiça de Sergipe já tinha determinado um julgamento para obrigar o Estado a pagar o servidor no mês. Só que houve uma medida de segurança, chamada suspensão de segurança, que o governador do Estado, o Estado de Sergipe, entrou no Supremo Tribunal Federal e a presidente Carmen Lúcia suspendeu essa decisão do Tribunal de Justiça, sob a alegação de que o quadro econômico do Estado, naquele momento, não era possível pagar os servidores dentro do prazo. Então, a gente volta a dizer que o judiciário ele sempre tem agido no momento do fato. Então, é preciso que quem tiver seus atrasos de salário procurar a justiça para saber se o seu salário atrasado foi decorrente de algum fato plausível e justificável. Porque o servidor que recebe seu salário e não consegue pagar suas contas, vai ter despesa com juros, despesa de IPTU, agora todo mundo está recebendo IPTU e IPVA, e como pagar? Então, esses juros que estão sendo cobrados não podem recair sobre o consumidor. Então, o consumidor pode sim ajustar a sua ação e comprovar que o seu salário foi atrasado e que ele tem direito também a um dano moral. Eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã o advogado Getúlio Sobral, então vamos a mais um questionamento do telespectador, do Ricardo, do Inácio Barbosa. Em uma eventual reforma da Previdência, como ficariam as aposentadorias já concedidas ou em fase de concessão? Muito boa pergunta também do telespectador, essa chamada reforma da Previdência, que ainda está em vigor, está em discussão, muito problema, é muito difícil essa reforma ser aprovada, acredito. Mas uma pergunta interessante, quem já está, para os aposentados ficarem tranquilos, quem já está aposentado ou está com sua aposentadoria encaminhada ou em fase de concessão, podem ficar tranquilos que essa futura reforma da Previdência, se vier a passar, não atingirão, porque já tem o direito adquirido. E é bom que vocês tenham conhecimento que os efeitos que vierem a decorrer dessa reforma são apenas ex nunc, ou seja, daquele momento à frente. Eles nunca são ex tunc, ou seja, não retroagem para atingir pessoas que já têm a sua situação, seu direito adquirido. Então, essa pergunta para tranquilizar os aposentados. Podem ficar tranquilos, porque se passar, que eu não acredito que passe, é muito difícil, essa reforma traz muito prejuízo para as pessoas. Então, ela, se for possível passar, né, que eu não acredito, aí não atinge de forma alguma as pessoas que já estão garantidas ou até aquelas que já têm o direito de solicitar. A gente chama de fase de concessão. Então, temos mais uma pergunta, é só virar para cá que a gente lê ao vivo na tela do Balanço Geral Manhã. Luísa, da Atalaia, a morte de um detento nas dependências de um presídio gera algum tipo de indenização? Deve ser a família. Isso, é bom informar que a família é o Estado, né? Quem tem o dever de custódia do preso, do presidiário, ele também tem o dever de preservar a integridade física. Então, um assunto interessante é de ser dito que em casos de homicídio ou até mesmo suicídio de um presidiário, o Estado tem sim, ele é responsável e tem que pagar uma indenização à família do detento. Por quê? A responsabilidade, nesse caso, ela é objetiva. Ela não depende de prova. Simplesmente ocasionando a morte de um presidiário, seja por homicídio ou suicídio, independente de como ocorreu, qual é a circunstância, o que ocorreu, o que levou a isso, a família do presidiário tem sim o direito a receber a sua indenização. Então a gente orienta que procure um profissional, um advogado, para estar entrando na justiça com ação de indenização, para que aquela família também receba o seu direito. E esse foi o quadro Povo Pergunta e o Direito Responde. Muitíssimo obrigado ao advogado Getúlio Sobral. Valeu. E que cada vez mais vocês tenham essa audiência fantástica que vocês têm no programa. Obrigado, excelente final de semana.